Veja agora o que diz a previsão do tempo para esta terça-feira em toda a região. Aos poucos, a quantidade de nuvens diminui e o sol brilha com força nesta tarde de terça-feira. Apenas no litoral norte e em cidades mais próximas da divisa com o Rio de Janeiro, há previsão de chuva fraca no fim do dia por conta dos ventos úmidos do oceano. As máximas chegam aos 20 graus em Santo Antônio do Pinhal, 23 em Taubaté, 25 em Lorena e em Ubatuba. O governo anunciou ontem uma série de medidas para estimular o consumo, principalmente de veículos. As ações implicarão em uma redução de cerca de 10% no preço dos automóveis. Sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o professor Edson Trajano. Professor, boa tarde, obrigada mais uma vez pela sua presença. Professor, por que essa redução novamente em tão pouco tempo, né, do IPI nos carros? Boa tarde, Mônica. Boa tarde, amigos da TV Band. Por que essa redução de impostos de novo? A grande preocupação do governo hoje é o crescimento da atividade econômica. Nós tivemos aí um crescimento do PIB de 7,5% lá em 2010 e uma redução para 2,7% em 2011. E o cenário de 2012 é muito ruim. Ou seja, no mês de abril agora nós tivemos um menor índice de crescimento do emprego na história, puxado principalmente pelo ritmo de crescimento da atividade industrial. Então o objetivo do governo é estimular essa retomada do crescimento da atividade econômica. Agora, essa medida será boa para a nossa região, que concentra boa parte aí das indústrias automobilísticas, né, professor? Isso. Nós podemos até discutir a viabilidade de medidas como redução do IPI no setor automobilístico para o país como um todo, porque nós temos que pensar sempre alguém acaba pagando essa conta. E principalmente outras regiões do país. Mas para o Vale do Paraíba é fundamental essa medida, ou seja, aqui estão concentradas algumas fábricas de automóveis, principalmente nas cidades de Taubaté e São José dos Campos, e de autopeça como um todo. Qual o resultado? O estímulo a maior vendas de carros provoca um crescimento da produção de automóveis e isso acaba gerando mais emprego e mais renda, já que essa indústria não só é importante na contratação de trabalhadores, mas também paga uma melhor média salarial aqui na região. Inclusive, é bom destacar que esse estímulo no consumo tem que ser então acompanhado pelo crescimento na produção também, né? Caso contrário, pode causar problemas, né? Isso. Então nós temos que pensar que ao mesmo tempo que o governo tem estimulado o crescimento das vendas, não só com a redução dos preços, mas também queda nas taxas de juros, redução do imposto sobre operações financeiras, isso tende a provocar um crescimento das vendas de carro. Mas se não ocorrer essa preocupação com o crescimento da produção, pode ser que ocorra um crescimento dos carros importados. Por isso o governo tem tomado cuidado, você faz uma redução de imposto sobre a produção nacional, mas o carro importado mais barato ainda paga 30% de imposto. Ou seja, o crescimento das vendas será acompanhado pelo crescimento da produção, gerando emprego e renda, que esse é o objetivo principal da medida. Inclusive a gente vive um cenário em que as empresas temem demissões no setor, né? E essa medida pode então ajudá-las, né? Essa medida é uma medida que deve contribuir para uma retomada desse crescimento, mas nós temos que pensar que o mais saudável seria também pensar em uma reforma estrutural maior. Não é só o setor automobilístico que paga imposto alto no Brasil. Nós precisamos o quê? Uma reestruturação todo do sistema tributário brasileiro e da política fiscal como um todo, pensando em política de médio e longo prazo. Mas não há dúvida que medidas como essa adotada no setor automobilístico têm como objetivo resolver uma questão de curto prazo. Mas o governo também deve pensar em políticas de médio e longo prazo, por exemplo, investimento no setor de infraestrutura para o transporte coletivo, que é uma boa medida, não só para resolver um problema emergencial, mas também no médio e longo prazo. Exatamente, a gente até conversava, né, sobre isso, pacotes emergenciais, né, que vêm sendo lançados. Então, o interessante seria se pensar numa política a longo prazo. Em especial nesse setor de transporte. Por quê? Hoje as ruas e as médias e grandes cidades já têm problema sério de excesso de automóveis. Então, pensando em uma política de transporte coletivo de médio e longo prazo com investimento em infraestrutura, também gera emprego e renda. Mas o resultado é um pouco mais demorado. Então, a opção inicial é por uma política de curto prazo. Tá certo, muito obrigada. Nós conversamos com o professor e economista Edson Trajano. Tenha uma boa tarde. Obrigada mais uma vez. Obrigado a você.
A reforma do antigo prédio do Departamento de Educação e Cultura de Taubaté é alvo de polêmica. O alto valor da obra também a falta de cuidados com painéis do mestre Justino vem sendo questionados. A semana começou com a reforma do antigo Departamento de Educação e Cultura de Taubaté, ainda na fase de demolição. 6 paredes foram derrubadas para transformar o prédio da década de 40 em um centro cultural. O Portal das Artes, como será chamado, vai sediar cursos, palestras, simpósios e ainda 2 museus. Um museu é sobre São Francisco de Assis e outro museu é sobre Celi Campelo. O museu sobre São Francisco vai falar o que exatamente? Mas nós estamos trabalhando com o aspecto dele como músico, intelectual, músico de uma época, antes da conversão. Vendo essa música dele, até que ponto ela influenciou, até que ponto tem raiz na cultura portuguesa e como que chegou até Taubaté. E a Celi Campelo? A Celi Campelo nós vamos dar um balanço aí na época do rock, na vida, na obra, a importância dela para o Vale do Paraíba. A inauguração está prevista para novembro. R$ 2.368.000 serão investidos no projeto, que mal saiu do papel e já recebeu críticas. Atrás destes tapumes estão 3 painéis de mestre Justino. Na semana passada, andaimes, entulho e latas de tinta ameaçavam as obras do artista morto em 1994. O secretário de Educação reconheceu que foi um erro deixar as pinturas sem nenhuma proteção. A empresa fez tantas reuniões com a gente, nós nos reunimos tantos para não começar a obra sem a proteção dos painéis. E eles começaram assim mesmo? Começaram a tirar a documentação toda. Mas agora já não corre mais risco? Não corre mais risco, está com tapume, está com acrílico, está com plástico. Mas para o filho de mestre Justino, a retirada do telhado ainda ameaça um dos painéis. Aqui no hall de entrada, essa primeira obra aqui no hall, que acima dela apenas tem um telhado. O telhado, como já estamos vendo aqui, ela já está sem o telhado ali, ela praticamente está no tempo. Como vai ficar quando chover? Este artista plástico também afirma que não houve critério na demolição. Segundo ele, madeiras nobres estão sendo jogadas no lixo. Isso aqui é uma peroba rosa. Essa peroba ela não está danificada. O que estão fazendo é tentando maquiar para que esse material seja um material descartável. Isso aqui é uma madeira muito nobre. São ripas de peroba, caibros de peroba, vigo de peroba rosa, coisas que não vão se encontrar mais hoje no mercado para comprar, porque a lei já não permite mais esse tipo de uso. A prefeitura prometeu apurar a denúncia. Em apenas uma semana, a obra já é alvo de uma outra polêmica. Vereadores de oposição consideram caro demais o valor da reforma. E, além disso, acham também estranho os mais de R$ 2.300.000 saírem da pasta da educação para um projeto voltado à área cultural. O município aplicou R$ 2 milhões numa escola de 6.000 metros quadrados, que é na escola do Santa Teresa, há pouco tempo atrás. E hoje está entregando, terça-feira agora, a escola do Marlene Miranda, que é no mesmos moldes da do Santa Teresa, que custou R$ 2 milhões. Então, no meu entendimento, acho que R$ 2.300.000 é muito dinheiro. A Câmara pediu cópias da licitação e também do projeto para analisar se houve desvio de função. Temos que questionar a intertextualidade temática do que nós estamos fazendo. Cultura e, ao mesmo tempo, o aspecto pedagógico, aspecto... Veja bem, vai ter um trenzinho que vai unir umas escolas a outras, trazendo as crianças para cá. É todo um projeto que está embasado muito mais na área educacional, com aulas, com palestras, com cursos, com oficinas, do que propriamente apenas a parte de exposição. No próximo bloco, vamos falar sobre as eleições 2012. Não perca, agora 1h07.